Os rivais vão surtar porque o Flamengo está fazendo o maior negócio da sua história do Brasil e quem dirá da América, né? Os antes estão desesperados, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like. Olha só, o Flamengo supera lucro de 2024 no Maracanã antes do fim do primeiro turno, maior do que o ano inteiro de 2024. E aí alguns já vão debater, né? Para que estádio se tem o Maracanã e tal? Eu já quero saber sua opinião. É necessário o estádio ou não, mesmo com esse lucro? Coloca aí. A minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Coloca a sua nos comentários. Tá aqui, ó. Apesar de não ter estádio próprio ainda, jogar no Maracanã é um negócio super rentável para o Flamengo. Primeiro turno no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já lucrou 19,6 milhões de reais. Eu tô falando de lucro. É lucro. Enquanto outros clubes pagam e devem estádio, o Flamengo lucra 19 milhões. Sou a favor da questão do estádio, desde que seja com responsabilidade e que não atrapalhe isso aqui, ó, esses lucros. Que esse lucro não vire prejuízo, né? E que não atrapalhe também o desempenho da equipe com contratações e tal. Sem contar, no duelo, ainda não contou o duelo do Mirassol, que ainda não saiu todas as questões divulgadas, né? Tiveram todas as divulgações de valores. O valor já é quase 1 milhão a mais em relação à quantia arrecadada durante toda a competição do ano passado. Pois é. Durante todo o ano de 2024, o Flamengo lucrou aproximadamente 18 milhões. E só no primeiro turno foram 19 milhões. Só no primeiro turno. Imagina o restante agora. É bem verdade que teve aumento no preço dos ingressos, uma polêmica danada, mas enfim. A torcida tá lotando estádio, tá comparecendo. Dito isso, CEO do Pacaembu quer receber jogo do Flamengo no estádio ainda esse ano. O Eduardo Barella afirmou que fez contato com o rubro-negro, que externou o desejo através do presidente BAP. O Flamengo poderá voltar a mandar jogo no Pacaembu quase 8 anos depois. Segundo o CEO da Arena, há desejo de ambas as partes. Abre aspas. Tem possibilidade do Flamengo jogar no Pacaembu, como existe agora um desejo já afirmado com o presidente BAP e também por nós. A gente fez contato com o Flamengo logo após a manifestação dele aqui na prefeitura. A gente quer, ainda esse ano, poder receber o Flamengo na Mercado Livre Arena Pacaembu. Cara, com esse lucro absurdo do Flamengo no Maracanã, não sei nem se vale a pena. É bem verdade, tem que atender a torcida, tem que ser valorizada fora do Maracanã também. Mas tem que ser com responsabilidade e acredito que o BAP vai fazer isso, né? Agora eu ouvi falar que vai ser jogo contra o Santos. O Flamengo tirar jogo do Brasileirão, do Maracanã, contra o Santos, para levar para Pacaembu, onde está ali a maior concentração de santistas. Região de São Paulo ali, tem mais santistas do que propriamente em Santos. Eu não digo em tamanho de população, mas em questão de volume, porque a Grande São Paulo é maior do que só Santos. Aí o Flamengo tirar do Maracanã para levar uma partida contra o Santos. Se for isso, vai cair legal não com a torcida, viu? Não vai cair legal não. Coloca a sua opinião nos comentários. Vamos seguir que tem muita informação. Com um elenco inchado, o Flamengo deverá ter saídas em breve. E aí o que encabeça essa saída aí pode ser o Michael, né? Além da chegada do Juninho. A chegada já pode ter a saída do Juninho. O Flamengo conta atualmente com muitas possibilidades. E o Felipe Luiz falou o seguinte, abre aspas, pode ser que cheguem mais peças, pode ser que saiam. Estamos com um número elevado de jogadores, porque pode ser que tenhamos algumas saídas, disse o Felipe Luiz. Para você ter ideia, só de lateral o Flamengo tem 3 e de altíssimo nível. Por mais que alguns não gostem do Ayrton Lucas. Mas é jogador de alto nível que seria titular em boa parte aí. Talvez não no Palmeiras, porque o Piquerez é um bom lateral. Disputaria com o Arana ali, eu acho, no Atlético Mineiro. Mas o Ayrton Lucas seria titular na maioria dos clubes aqui do Brasil. E aí o Flamengo tem Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. Todos de altíssimo nível, né? Além, Michael, tem o Cebolinha. Não tá rendendo aquilo tudo e tem informação sobre o Cebolinha daqui a pouco. Mas desses aqui, provavelmente o Flamengo deve negociar o Ayrton Lucas, tá? A informação. E é o que a torcida menos tem aquela gana de ver jogar, né? Mas, ainda assim, é um baita lateral, na minha opinião. Com proteção no joelho, De La Cruz, enfim, volta a treinar com o elenco do Flamengo.
treinou nessa segunda-feira, vai treinar nesta terça-feira, e aí amanhã vai saber se vai estar apto para poder jogar. Vai ser feita uma avaliação na quarta-feira, dia do jogo do Flamengo contra o Internacional, para saber se o De La Cruz terá condições de jogo, tá? Nico De La Cruz, com a proteção no joelho, treinou com o elenco principal no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Danilo também avançou na recuperação, faz atividades no campo. No entanto, ambos têm presença incerta no duelo com o Internacional nessa quarta-feira pelas oitavas da Libertadores, jogo às 9h30, tá? Sem jogar desde a derrota para o Santos de 1-0 em 16 de julho, o De La Cruz recentemente teve uma situação física exposta pelo funcionário, né? Teve toda aquela polêmica e tal, sofrendo com problemas físicos nessa temporada. O uruguaio mal atuou no Super Mundial, foi um jogo só contra o Bayern de Munique, né, nas oitavas. O De La Cruz, quando tá bem fisicamente, que é quase nunca, ele entrega. Ele entrega. De La Cruz é um bom jogador, né? Sem Rascaeta, Felipe Luiz avalia a chance de Carrascal na Libertadores. Não, eu acredito que ele não vai fazer isso não, tá? Eu só consegui aqui mesmo, tá? Não foi criticando o Felipe Luiz, não. Mas não acredito, não. Essa matéria que tá no Jornal Dia, eu sinceramente, eu acho que o Felipe Luiz não faria isso, porque o Carrascal nem treinou. Treinar ele treinou, né? Nunca jogou pelo Flamengo, já vai chegar para umas oitavas. Acho muito difícil, acho mais fácil ele fazer o que ele fez com o Atlético Mineiro lá no Galinheiro, com 4-2-4, né? E aí o 4-2-4 com um time com a bola. 4 atacantes e 2 meia. Talvez ele não entre com o Alacian. Enfim, o uruguaio está suspenso, o Arrascaeta, e aí a expectativa de como que ele vai armar esse meio de campo aí, né? Tem outras opções aí para o Luiz Araújo, o Plata, talvez centralizar o Plata e colocar o Luiz Araújo na direita, e aí na esquerda fica o Samuel Lino e no ataque o Pedro. Provavelmente é isso que ele vai fazer. Vai ser o mesmo esquema, provavelmente, do Atlético Mineiro, mas sem o Alacian e com o Luiz Araújo. Mas o Luiz Araújo na direita e o Plata na do Alacian, na que o Alacian fez, né? Provavelmente vai ser isso que ele vai fazer. E ainda tem Emerson Royal, que pode ser titular, o Saul, que eu acredito que não seja titular. O Flamengo com meio de campo deve ser aí o Everton Araújo e o próprio Jorginho, que está de volta, né? E que qualidade dá o Jorginho no meio de campo do Flamengo, né? O Flamengo recebe proposta milionária para ter um novo patrocínio Master. Vamos lá. O Flamengo recebeu uma proposta da Superbet para trocar de patrocinador Master no espaço que atualmente está a Pixbet, né? Por esse motivo, o Flamengo é obrigado a notificar a atual parceira sobre a oferta recebida antes de assumir um novo compromisso contratual. Isso porque a Pixbet tem direito de cobrir a oferta e optar por não renovar a parceria. Caso o Flamengo feche com a Superbet, tem uma cláusula aí, uma multazinha para pagar, e provavelmente quem vai pagar é a Superbet. Mas o valor é extraordinário. Extraordinário. Atualmente, o Flamengo recebe 105 milhões no primeiro ano, 115 no segundo e 125 no terceiro. Da Superbet, já se falam que seria algo em torno de 220 milhões de reais por ano. Seria o maior patrocínio da história de um clube na América. O maior negócio da história aí do Flamengo com patrocínios. 660 milhões em 3 anos com patrocínios. O negócio sendo fechado aí pelo Flamengo. Se a Pixbet não cobrir essa oferta, é isso. Se forem esses valores, sensacional. E esse valor, o Flamengo pode fechar esse negócio agora e ainda tem mais negociações acontecendo que pode levar o valor do Flamengo lá para 800, 900 milhões em 2, 3 negociações. Eu vou te explicar ainda nesse vídeo, tá? Então, é negócio extraordinário que o Flamengo está fazendo. Fechar por este valor, absurdo. Carlos Miguel, tá aqui, ó, contratado pelo Flamengo, Bola VIP, trazendo essa informação, de vez em quando ele solta umas dessas, mas o Carlos Miguel jogador que estaria aí no radar do Flamengo e estaria fechando com o Palmeiras. Só que a questão é a seguinte, o Flamengo não teve interesse no Carlos Miguel. Pode ter tido uma procura para saber como é que tá e tal, a situação do jogador, mas na realidade eu acho o Rossi muito mais goleiro que o Carlos Miguel. Acho o Bento mais goleiro que o Carlos Miguel.
Acho o Gabriel Brazão, apesar de eu não gostar tanto do Brazão, acho o Brazão mais goleiro do que Carlos Miguel, e até propriamente o reserva do Brazão, que é o João Paulo, mais goleiro do que o Carlos Miguel. Deixa aí pro Palmeiras. Flamengo, vamos falar, estamos falando de goleiro, vamos trazer logo essa questão do goleiro. O Flamengo decide contratar goleiro, né? E aí tá aqui, ó, tem uma lista que o Flamengo monitora, e é justamente esses 3 goleiros que eu acabei de falar, exceto o Carlos Miguel, né? O Bento, ex-Atlético Paranaense, atualmente no Al Nassr, que deve sair. O Brazão, do Santos. E também o João Paulo, do Santos. Cara, desses 3 aqui, o Bento não é tão bom com os pés. Mas tem que ser bom debaixo da trave. Mas para pensar, porque o estilo de jogo do Felipe Luiz, do Flamengo, exige uma mínima qualidade aí com os pés também. A menos que faça igual o Jorge Jesus. Recua o volante e joga ali, já que não tem tanta confiança com os pés, como não tinha com o Diego Alves, apesar do Diego Alves ter uma certa habilidade com os pés também na época. Só que se você para pra lembrar, em 2019 era muito chutão. O Flamengo dava muito chutão, porque não forçava aquele jogo ali atrás, a menos que o volante descia e pegasse ali para poder sair jogando. Mas debaixo da trave são bons goleiros. Eu fico meio a dúvida com o Brazão ainda, tá? O goleiro rodado. O Brazão é goleiro rodado. Inter de Milão, clubes ali emprestados pela Inter. O João Paulo a gente já conhece, do Santos. Mas desses 3 aqui, eu sinceramente, apesar do Bento não ser aquilo tudo com os pés, eu iria no Bento, tá? Minha opinião, coloca a sua aí nos comentários, mas isso, o Brazão não tem nem como ser agora, porque já tem 18, 19 jogos com o Santos no Brasileirão, então não daria para ser agora, né? Vamos lá, vamos seguindo. Everton Cebolinha. Caso deixe o Flamengo, o Cebolinha comunica José Boto que deseja jogar no exterior. O José Boto, a informação é que o José Boto teve uma conversa com o Cebolinha e disse que conta com ele até o final da temporada. Não sei se foi dito até o final da temporada, mas disse que conta com o Cebolinha. Conta com o Cebolinha. O Cebolinha que entrou contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, fez um gol lá e tal, bom para recuperar o moral. Não jogou no último sábado contra o Mirassol, porque desgaste tava voltando de lesão, né? O Cebolinha tava voltando de lesão, jogou aí 60, 70 minutos contra o Atlético no sintético, e aí desgasta, querendo ou não desgasta. Então o Felipe Luiz deu uma segurada nele contra o Mirassol. E aí jogou o Samuel Lino os 90 minutos contra o Mirassol, né? Extenuado, babando, ali com um palmo de língua para fora, mas o Samuel Lino cumpriu o que deveria cumprir, né? Bom, então Cebolinha fica no Flamengo pelo menos até o final da temporada. O Flamengo está muito perto de lucrar bolada com o Rodrigo Muniz. Pois é, segundo o Shira, Nicolo Shira, é um jornalista especializado em janela de transferências da Itália. Negociação entre os clubes estão avançadas. A Atalanta está disposta a pagar ao Fulham 35 milhões de euros, 221 milhões de reais. Eu acho que vai ser mais, tá? Porque recentemente recusaram 32 milhões de euros. Eu acho que ainda vai ser mais do que isso, tá? A Atalanta pagando esse valor aí para poder contratar o atacante até 2029. O Flamengo tem 25% dos direitos. Ou seja, o Flamengo lucraria aí 55 milhões de reais com essa negociação do Fulham com a Atalanta pelo Rodrigo Muniz. Uma baita grana entrando no cofre do Flamengo, né? Tati Castellanos não desiste de jogar no Flamengo, terá reunião com o presidente da Lazio para forçar a saída. É a matéria que todo mundo está trazendo por aí. O fato é que ele não quer ficar lá na Lazio, e a Lazio também não tem por que vender e tal, né? Tem outros atacantes, não tá tanto precisando de grana e perê, parará. Certo que lá tem aquele negócio do fair play financeiro, mas a Lazio não vai facilitar, estão pedindo 30 milhões de euros, se não for isso, nem sentam para conversar. O Tati Castellanos vai tentar uma liberação lá, ou uma negociação, facilitar o lado do Flamengo, porque ele quer jogar no Flamengo, ao contrário do Beltrão, que não quer jogar no Flamengo, no sentido de que prefere permanecer na Europa do que voltar à América do Sul, não que ele não quer, de fato, jogar no Flamengo. Vocês conseguiram entender? Em contrapartida, a equipe italiana da Fiorentina
gostaria de vender o Beltrán que não quer. E aí, com o Tati Castrejano, é ao contrário, ele quer e o clube não quer negociar fácil, né? Então o Flamengo não vai investir 30 milhões agora porque gastou demais nessa janela, tá certo em dar uma segurada, o Flamengo tem em torno de 15 milhões de euros para poder gastar até o final da janela de transferências, né? A menos que venda Matheus Gonçalves, outros jogadores saiam. O Wallace Ian tem propostas aí, negociações possivelmente de Wallace Ian, sei lá, 18, 20 milhões de euros pela saída do Wallace Ian. Por que só isso? Porque o Wallace Ian não tem tanta, como que eu posso dizer, minutagem. Por isso que o valor dele não é baixo ainda. É um jogador que entrega gols, entrega, né, desempenho, só que a minutagem dele é baixa no Flamengo. Enfim, coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, tamo junto, até o próximo vídeo.